Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a teoria psicogenética de Henri Vallon. Então, Vallon ele era francês, ele era marxista, então para ele a aprendizagem ocorre de forma dialética. O que acontece? Ele era, além dele ser francês, ele era um político, foi secretário nacional de educação na França, então seria tipo um ministro da educação, e ele esteve no Brasil em 1935. Qual que era a preocupação dele? Ele fez um estudo completo sobre o caráter cognitivo, afetivo e motor da criança. E ele chegou à conclusão que tinha a mesma importância, tanto a parte cognitiva quanto afetiva e motora. E aí, a partir desse estudo, ele constatou que o fator orgânico é a primeira condição para o desenvolvimento do pensamento na criança. E ele considerava também a influência do meio. Então é claro que o contexto, o local, a escola, a família, o bairro, tudo isso impactaria no desenvolvimento do pensamento da criança. Para o Vallon, as potencialidades psicológicas dependem do contexto sociocultural. Então, para ele, o que acontece? O local onde a criança frequenta, ao que ela está exposto, ao tipo de situação cultural, se frequenta teatro, museu, galeria de artes, cinema. Então, tudo isso para ele impacta nessas potencialidades. E ele também considerava que apenas o desenvolvimento do sistema nervoso não é suficiente para desenvolver as habilidades cognitivas. Então, para o Vallon, não basta a criança ir crescendo, ela vai aprendendo, ela vai se desenvolvendo. Não, para ele, somente esse desenvolvimento das estruturas neurais não é o suficiente. Precisa de mais, precisa de interação. E ele considera a passagem dos estágios que ele dividiu. Para que haja essa passagem, ele considera o quê? A emoção, a imitação, a motricidade e o social. E o Vallon, ele como o Piaget também fez uma divisão. No seu estudo ele chegou a uma conclusão, falou, tem alguns estágios que a criança passa para que ela consiga se desenvolver. E esses estágios que ele considerou, o primeiro seria o impulsivo, que vai de 0 aos 6 meses, que é o recém-nascido, o bebê, que não tem a menor noção de si, do mundo, da sua realidade. O segundo estágio é o emocional, que vai dos 6 aos 8 meses, e é nessa etapa da vida que a criança consegue fazer os movimentos, os primeiros movimentos, embora desorientados, desajustados, ela já começa a meio que se mover um pouco mais. E depois o terceiro, o sensório motor, que vai dos 8 meses aos 18 meses, é onde a criança começa a ter a inteligência prática, né, do seu corpo, da sua individualidade, dos objetos, da imitação, onde ela já começa a ter essa noção de que ela é um ser à parte no mundo. O quarto estágio é o projetivo, que vai dos 18 meses aos 3 anos, que é onde a criança tem início, né, ao mundo da linguagem, já começa a dar significado aos signos, aos símbolos, já começa meio que ali a se comunicar os seus desejos, as suas necessidades. O quinto estágio é o personalismo, que vai de 3 aos 7 anos, que é onde a criança já começa a formar o seu caráter, ter fazer oposição aos adultos, começa a fazer imitação motora e social, brincar mesmo, imitando pai, mãe, professor, irmãos, cenas que vê às vezes na televisão. Então, aqui o Vallon considera até interessante que seria onde é formado o caráter, a personalidade da criança. Então, às vezes tem muito filho que não obedece o pai e a mãe. Então, nesse momento aqui do personalismo, dos 3 aos 7 anos, é onde a criança forma o seu caráter. Se ela respeita o pai e a mãe, é nesse momento.
Porque às vezes a gente vê muito em escola, enfim, sala de aula, às vezes o pai e a mãe, quando recebe uma reclamação do filho, aí quer ir lá educar, quer ir lá formar. Fala, não, já passou da hora. Uma criança que tem aí 12, 13 anos, ela já formou o caráter. Se ela é desobediente, se ela é respondona aos pais e mães, aí já não tem mais o que fazer. Se o pai e a mãe não colocou essa formação nesse estágio aqui, segundo o Vallon, que é quando forma o caráter, depois na adolescência, na pré-adolescência, aí fica mais difícil, fica praticamente impossível. Então, o estágio categorial vai dos 7 aos 12 anos, que é o último, é o estágio da abstração, do raciocínio lógico, da inteligência prevalecendo sobre as emoções. E aqui, o que o Vallon vai dizer? Ele é um estágio que depois ele continua pela vida inteira, essa aprendizagem. E para o Vallon, a aquisição de um estágio ela é irreversível, mas a criança pode retornar alguma coisa no estágio anterior. Então, para ele, a criança passou do sensório motor, foi para o projetivo. Pode ser que alguma coisa do sensório motor ela retorne. E do projetivo para o personalismo também. E para ele, um estágio não suprime o outro. Então, eles são passagens e vão se complementando. Conceitos importantes que ele trabalha, que ele dá muita ênfase, é a emoção e a afetividade para o Vallon. Então, a emoção está relacionada ao que o sujeito sente, ao que a criança sente dentro de si, né? O que ela vivencia. E a afetividade é como ela externaliza isso, por meio de palavras, de ações, como ela externaliza isso com os colegas, com professores, com familiares, seja com quem for. Para o Vallon, a emoção é a primeira forma de interação do sujeito, porque é o que ele sente. Talvez pode ser que ele nem manifeste suas emoções, talvez ele esconda, ele não demonstre, mas ele sente. A primeira forma de interação é essa. Então, por exemplo, ele chegou na escola, ele sentiu emoção muito grande, sentiu um entusiasmo com a aula do professor, ficou encantado, ficou motivado. Então, essa é a primeira forma. Às vezes ele nem vai falar isso, ele nem vai conseguir, mas ele sentiu isso e ele vai ter uma motivação para estudar. Então, os momentos afetivos são sucedidos por momentos cognitivos, né? Então o professor recebe bem o aluno, motiva, incentiva, tem uma afetividade muito boa, o aluno vai ter um desejo de prestar atenção, de aprender, de querer estar na aula, de tentar resolver as atividades propostas pelo professor. E aí o Vallon ele dá muita ênfase na afetividade. Para ele essa é a condição primordial do aprendizado, que o aluno se sinta bem dentro de sala de aula. E ele incentiva que o professor faça com que isso aconteça. E aí, para o Vallon, os períodos afetivos impactam na construção do eu, ou seja, na construção do real, na formação do aluno. Então, diferente ali do behaviorismo, que era reforço, punição, para ele, o período, os momentos afetivos de incentivo por parte do professor são mais importantes, porque o Vallon ele considera que a criança leva suas emoções e afetividade para a escola. Então, para ele, quando a criança chega, ela traz tudo isso. Então, aí ele acha oportuno que o professor utilize também das emoções e da afetividade para desenvolver o cognitivo. O Vallon ele escreveu várias obras, e dentre elas, né, aqui a gente está passando rapidamente o que pode ser mais cobrado em concurso, que é principalmente os estágios. Ele escreveu As Origens do Pensamento na Criança, A Evolução Psicológica da Criança, uma obra também bastante interessante que ele escreveu, que foi da sua tese de doutorado, que é A Criança Turbulenta, que ele estudou ali as anomalias, os retardos no desenvolvimento motor e mental da criança. E então, assim, quem quiser depois, né, ficar a dica aí dessas obras, pesquisar, aprofundar um pouco mais, esse aqui é apenas o ponto de partida do que é o essencial para quem estuda para concursos. Cabe novas leituras, novos aprofundamentos, novos detalhamentos, mas por hoje é só, pessoal. Obrigado e até a próxima.